Bem, bom dia a todos. Bom dia, gente. É importante que nesse momento nós possamos saudar aqui o povo de Uberlândia aqui presente, dos municípios circunvizinhos, a partir do nosso anfitrião, o deputado Odelmo Leão, com quem eu tive a honra de participar como deputado no Congresso Nacional. Ele que pela quarta vez é prefeito da cidade, e vejam os senhores que aqui estão e que vieram na comitiva com o senhor presidente, eleito e reeleito com mais de 70% dos votos da cidade de Uberlândia. Parabéns, Odelmo. Isso mostra um prefeito comprometido com a população da cidade, com espírito público, com vontade de trabalhar, com seriedade e, sobretudo, alguém que tem espírito público. E não é por acaso que o prefeito Odelmo hoje fala na sua apresentação do seu orgulho e da sua alegria de estar hoje entregando uma obra dessa magnitude e dessa importância, que é o tratamento das águas para toda a cidade de Uberlândia, com a possibilidade de ser ampliado em até 4 vezes. Isso significa que as indústrias, que o comércio, que a ampliação imobiliária dos conjuntos habitacionais estarão garantidos, e isso certamente é uma possibilidade de atratividade, de geração de emprego, renda e oportunidade para o seu município. Parabéns, Odelmo, e todos aqueles que participaram deste belo empreendimento. Eu quero saudar aqui a bancada federal de Minas Gerais que nos acompanha, os deputados e os deputadas que vieram conosco e que são aqueles que estão fazendo esta revolução que a população exige e que concretizou com a eleição do presidente Bolsonaro. Os deputados e deputadas que aqui vieram têm sido parceiros do presidente Bolsonaro e têm sido parceiros na construção desse Brasil novo que todos nós desejamos e almejamos. Parabéns à bancada federal aqui presente. Quero, senhor presidente, saudar todos os funcionários da Prefeitura, todos os funcionários do MDR, todos os funcionários da Caixa Econômica Federal que aqui estão presentes, representados pelo seu presidente, o Pedro, que falou há pouco, dando, como sempre, boas notícias em relação à questão do crédito, a questão da parceria necessária que a Caixa tem com o governo federal. Quero saudar todo o staff do presidente, a população de Uberlândia aqui presente, e de uma maneira muito carinhosa, o nosso sempre ministro da Agricultura, como falou Odelmo, o Alisson Paulinelli. E, presidente, me permita abrir um parêntese para falar do Alisson, que é as nossas referências, é uma das pessoas importantes desse país, é alguém que tem visão de país, de Estado brasileiro, de sociedade brasileira, porque nós estamos aí no limiar de apresentarmos no mês de outubro a nossa Jornada das Águas, que vai se iniciar justamente aqui no estado de Minas Gerais, que é o estado irmão, o estado síntese do Brasil, de onde nasce o nosso rio da integração nacional, o São Francisco. E o Alisson tem sido um defensor da recarga do nosso aquífero, da utilização racional e inteligente dos nossos cursos de água, do reuso da água, da forma de tratarmos os reservatórios hídricos no Brasil para preservarmos a nossa maior riqueza, que são as águas brasileiras. Parabéns, Alisson, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu esforço e pelo seu exemplo. E certamente nós teremos em breve boas notícias, que você, se Deus assim o permitir, as pessoas de bom senso tiverem essa capacidade de entender, e será certamente, eu receberá esse prêmio Nobel da Paz, que é tão importante para todos nós brasileiros e mineiros em especial. Senhor presidente, essa obra para nós tem um significado todo especial. O senhor, no ano passado, conseguiu concluir uma batalha que demorava quase 8 anos no Congresso Nacional, que foi o novo marco do saneamento do Brasil. Com a sua liderança e com a sua capacidade de fazer os acordos necessários a favor do país,
nós destravamos uma discussão que se arrastava há 8 anos no Congresso Nacional. E a votação do marco do saneamento nos permitiu, a nível de comparação, em apenas um ano, termos um resultado superlativo, porque estados, municípios e o governo federal juntos tinham a capacidade de aportar, com recursos onerosos ou não onerosos, alguma coisa como 7 bilhões de reais por ano, prefeito Odelmo. Mas em um ano, com 5 leilões apenas, isso já aumentou em 10 vezes. Nós já temos hoje 70 bilhões de reais em investimentos. E daqui para 2033, mais de 750 bilhões serão aportados em favor do tratamento da água, do esgoto e da destinação adequada do resíduo sólido em todo o país. Esse é um marco que precisa ser comemorado. Comemorado pela população brasileira, que tem um presidente que se preocupa com aqueles que mais precisam da ação do governo, que busca a parceria necessária com a iniciativa privada, que gera estabilidade e ambiente de negócios propícios para que haja os investimentos necessários para enfrentarmos esse desafio que é de toda a sociedade brasileira. Nós somos um país que tem 100 milhões de brasileiros sem esgoto tratado, que tem 35 milhões de brasileiros sem água tratada. Nós somos um Brasil que precisa ser passado a limpo, e ele está começando a ser com um patriota, com alguém que ama esse Brasil, um presidente antenado com as necessidades da população brasileira e que tem coragem de enfrentar o status quo. E aí está o resultado. Isso aqui é resultado de um trabalho que se inicia há muitos anos atrás em outras administrações, mas é mais um exemplo da diferença deste governo. Aliás, como foi realçado aqui pelo presidente Pedro, em relação a não haver desvio nem corrupção. Mas digo mais, Pedro, nesses pouco mais de 2 anos e meio, os 297 milhões contratados, quase 200 milhões de reais foram na administração do presidente Bolsonaro. E sabe por que isso aconteceu? Porque o fundo de garantia, que historicamente foi assaltado, foi dilapidado, foi utilizado para outros fins que não aqueles que interessam à nação brasileira, a partir desta administração, tem o cuidado de ser utilizado a favor da população que precisa. Então não tem faltado recursos para que as obras não sejam paralisadas, e essa é a diferença deste governo para aqueles que nós sucedemos. O Brasil sempre foi um cemitério de obras inacabadas. Quando chegamos ao Ministério do Desenvolvimento Regional, senhor presidente, encontramos 6.000 obras paralisadas. Na área de habitação, mais de 170.000 unidades paralisadas, com muito trabalho, com orientação dada pelo presidente e o apoio do presidente da República. Já retomamos mais de 2.000 obras, mais de 60.000 unidades habitacionais, e até o final do ano seguiremos nessa mesma toada, nessa mesma marcha, porque, ao contrário do que acontecia anteriormente, quando o dinheiro do povo brasileiro não faltava para fazer obra em Cuba, na Venezuela, na Nicarágua, nos países da Centro-Americano, agora esses recursos estão disponíveis, estão sendo colocados e carreados em obra de infraestrutura no Brasil, para os brasileiros. E essa é a grande diferença. Senhor presidente, me permita, ao concluir a minha fala, falar um pouco a respeito do momento em que estamos vivendo. Um momento em que todos os brasileiros de bem precisam estar atentos para que nós não percamos o que temos de mais importante. E o senhor tem repetido isso em todos os lugares. A nossa liberdade. O nosso direito de pensamento, de crítica, de religião, de ter a opção sexual, de fazermos o que bem entendermos na nossa vida pessoal, respeitando os outros e a sociedade e a legislação brasileira e a Constituição. Esse é um momento importante de que as pessoas tenham um bom senso de entender que o pilar, o fundamento, o alicerce da nossa República é a nossa Constituição. E a nossa Constituição prevê a repartição dos poderes. Eles têm que ser necessariamente
harmônicos e independentes entre si. Os poderes, quando são hipertrofiados, eles desequilibram a República Brasileira. E o que nós, sociedade brasileira, queremos é que cada um cumpra o seu papel, que o judiciário julgue, que o legislativo legisle e que o executivo faça o seu papel de comandar o Brasil, já que ele foi convalidado por 57 milhões de eleitores por ocasião da eleição de 2018. Viva o Brasil! Viva a liberdade! Viva Minas Gerais! Viva Uberlândia! Viva o povo brasileiro!